Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a importância do jejum. A nossa referência bíblica está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 14 até o versículo 17. Façamos a leitura do texto. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém. Vamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, à luz dessa passagem do Evangelho de Mateus, um pouco mais sobre o jejum. Essa prática tão importante para a nossa vida espiritual. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele nos disse que chegaria o tempo em que os seus discípulos teriam que jejuar. Esse tempo não era quando ele estava presente, como está narrado aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Por isso que os discípulos, naquele momento da história, não praticavam o jejum. Mas ele disse que chegaria o tempo que os seus discípulos iriam exercer essa prática. E esse tempo é após a sua morte e a sua ressurreição. E a igreja primitiva vai exercer o jejum, vai praticar o jejum, mas após a vitória dele sobre a morte. Vamos entender o que significa o jejum. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, jejum é abstinência de alimentos. Abstinência total ou parcial, ou seja, por um dia ou um período do dia, nós deixamos de alimentar do alimento terreno, do pão terreno, para alimentar da comida eterna. Procuramos então nos alimentar da comida eterna. Abrimos mão do pão terreno para nos alimentar da comida do pão espiritual, do pão eterno. Como está escrito no Evangelho de Mateus 4, no versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é um momento de procurarmos esse alimento, o alimento da palavra que procede da boca de Deus, o alimento eterno, o alimento espiritual. E para isso, então, nós abrimos mão do alimento terreno. No Antigo Testamento, o jejum sinalizava tristeza.
dor e lamento, também poderia sinalizar a busca de entendimento, mas principalmente era um momento de auto-humilhação. Nessa passagem, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam exercendo o jejum, mas dentro de um legalismo, dentro de uma obrigação, de uma forma mecânica, como está escrito no versículo 14, porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes. Então eles exerciam essa prática dentro de um legalismo, de uma tradição, de uma obrigação, de uma forma mecânica, dentro daquela tradição da lei. Mas nós não devemos jejuar dessa forma. Não devemos colocar remendo de pano novo em veste velha, vinho novo em odres velhos. A roupa velha, os odres velhos, remete a esse legalismo, a maneira como eles estavam exercendo essa prática. Mas devemos exercer pelo novo, pela roupa nova, pela veste nova, pelos odres novos, pela nova aliança, mas não dentro daqueles princípios como eles estavam exercendo. No Novo Testamento, o jejum precisa sinalizar alegria. Alegria, pois Jesus venceu a morte. Jesus veio e anunciou as boas novas do reino de Deus. Como está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nesse momento, na nova aliança, precisamos exercer a partir de Cristo, a partir dessa vitória que ele obteve sobre a morte. Então, hoje, o jejum deve ser feito com alegria e não como era feito no passado, voltado numa tradição legalista. O jejum é importante, nos fortalece espiritualmente. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, narra o episódio onde o nosso Senhor Jesus Cristo exerceu essa prática durante 40 dias e 40 noites. E nesse episódio, Jesus enfrentou a tentação de Satanás. Então ele estava se fortalecendo espiritualmente. Ele deixou de comer o pão terreno para se fortalecer. E nesse episódio, temos essa prática sendo exercida. Jesus se fortalecendo espiritualmente, e demos também a presença do Espírito Santo e a presença da Palavra de Deus, quando ele vence as ciladas, as artimanhas, as tentações de Satanás. Então, o jejum também nos fortalece espiritualmente para vencermos as tentações de Satanás. E além disso, como nós temos visto, que jejum é abstinência de alimento, é se fortalecer espiritualmente. E o jejum também precisa ser feito com oração e praticando as boas obras. Então não fica só
para nós. Só em nós essa prática vai fluir através das boas obras. Jesus ele vai alinhar esses 3 pontos: jejum, a oração e as boas obras. Você pode verificar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18. Jejum, oração e boas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, o jejum não acabou. Nós precisamos procurar conhecer mais essa prática, praticar mais essa prática a partir de Jesus Cristo. Porque é tempo de nos alimentarmos da comida eterna. É tempo de nos fortalecermos espiritualmente. É tempo de orarmos. É tempo de praticarmos as boas obras. É tempo de procurarmos o discernimento. Por meio do jejum. Por meio da iluminação do Espírito Santo na palavra de Deus. Para a glória de Deus. Que o nosso Deus, que o nosso Pai Celeste nos abençoe para que possamos conhecer mais essa prática. Em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia, meu irmão e minha irmã. Uma boa tarde. Fique na paz. E até a nossa próxima reflexão. Amém.